Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PLP. Deixa eu mostrar aqui. Ela esteve aqui no programa da semana passada, O Bem Viver numa Aldeia Menina, Rita Simone Barbosa. Deus nos deu uma entrevista maravilhosa e está acontecendo esse final de semana lá no CUTART, o Seminário Internacional Mulheres de Abiala. Muito bom. Vamos nós, José Carlos de Oliva Neto. Você é de Laranjeiras? Sou de Riachão. E assim, claro, os Oliva todos, né? Nasce em Riachão. Tudo em Riachão. Riachão do Dantas. Mas como é que você foi parar em Laranjeiras, amigo? Através da Irmandade do Senhor do Bonfim. O meu objeto de estudo. Peraí, como é que é? Explica esse negócio. Você nasceu... Mas você estava morando em Riachão do Dantas? Sim. Em Riachão do Dantas. Do Dantas. Aí... Você, nem em Riachão do Dantas, resolveu estudar a Irmandade do Senhor do Bonfim. De Laranjeiras. De Laranjeiras. Como é que isso chegou na sua cabeça? Através de Marcos. Marcos, o meu professor de música. Então, ele falando... Marcos, que hoje é o provedor da Irmandade, que também é diretor do Museu de Arte Sacra da cidade. Ele foi dar aula de canto coral, lá em Riachão. Então, nos conhecemos e lá ele apresentou, eu ainda cursando História na faculdade, e apresentou, então, a Irmandade do Senhor do Bonfim. Então, isso me despertou algo. Aí eu passei a participar da Irmandade. Hoje sou mesário dela. Eu atuo como secretário, que antigamente era cargo de escrivão, chamava, nos cargos da mesa administrativa. Daí eu comecei, então, a estudar essa Irmandade, que foi tão importante na cidade de Laranjeiras. Foi a primeira a ser erguida lá após a ereção da freguesia, pois que era a paróquia. Ela se confunde muito com a própria cidade, né? Sim. A própria cidade. É muito importante a participação dela na história de Laranjeiras, é fundamental. Mas eu fiquei curioso saber, por exemplo, mesário. Primeiro eu quero saber como é que funciona a Irmandade. Como é que é a Irmandade? Pronto, a Irmandade, lá em sua origem, ela surge no período medieval, certo? E ela pode ser, ela é um legado das antigas corporações de ofícios que nós tínhamos lá no passado. Então, chegando... Religiosas? Não, corporações de ofício mesmo, do trabalho, da labuta. Ah, da labuta, tá. Isso. É um legado dessas corporações. Então, quando elas são... quando elas surgem no período medieval, que chegam aqui, aportam no Brasil, lá no período colonial brasileiro, elas tinham como objetivo congregar os fiéis em torno do seu orágo. O orágo é o santo de devoção. Então ela passa a ser religiosa aqui. Sim. Mas ela passa a ser religiosa aqui no Brasil? Não, já quando vem já no período quando vem medieval. Lá para cá, já vem para cá. Vem de lá para cá. Tá. Então, em torno do seu orágo, ela congrega os fiéis e dá assistência mútua. Mas de que forma essas irmandades assistiam a comunidade? Por meio dos seus cemitérios, hospitais, e alguma delas tinham hospício. Vale ressaltar que hospício não era aquele local onde aclopava pessoas com deficiências mentais, mas hospício naquele período era casa de repouso para os religiosos. Entendido até aí? Mais ou menos. Tá. Não, mais ou menos não. Entendi direitinho. Então, ela tinha a Irmandade, nesse momento, ela tinha um trabalho social. Sim. Social. Esse trabalho social, ao que me parece, fechado dentro da própria Irmandade, ou não? Sim. Não é isso? Então, Mas ela se estendia também à população. Porque se formos analisar a sociedade no período colonial brasileiro, quase toda a parcela da população participava de uma Irmandade ou Confraria Horteceira. Certo? Existiam as irmandades, eram por cor ou estado social. Por exemplo, tínhamos a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que eram somente dos pretos. Tínhamos a Irmandade do Senhor do Bonfim, Santíssimo Sacramento, que geralmente eram de brancos. Tínhamos a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição e também em alguns locais a de Nossa Senhora do Amparo, que era destinada aos homens pardos. Então, quase toda a parcela da população participava de uma irmandade ou confraria. Também vinham, nessa sucessiva, as ordens terceiras. Tinha a Ordem Terceira do Carmo, a Ordem Terceira de São Francisco, em alguns outros locais. As ordens terceiras? As ordens terceiras
elas são como as irmandades, entretanto fazem votos. As irmandades não fazem votos. A ordem terceira, elas faz os votos perpétuos, tem os votos temporários, entendeu? Na irmandade você só faz... voto perpétuo, por exemplo? Pronto, o voto perpétuo que você faz... Matrimônio, por exemplo. Por exemplo, você faz o voto de pobreza, obediência e castidade, na ordem terceira, entendeu? Na irmandade, isso. Pobreza, obediência e castidade. Castidade. Tá. Na irmandade, você só faz o juramento no seu ato de entrada. Que o juramento você faz perante o sacerdote, que está lá impondo a sua opa, que é a vestimenta da irmandade, e ali você presta o juramento. Aí faz você jura obediência ao provedor e todos os seus mesários e tal. Aí a pessoa diz sim, com auxílio de Jesus. E assim segue todo o trâmite da sua entrada numa irmandade. Ok. Essa irmandade que está aqui no livro, Fragmento de História da Irmandade do Senhor do Bonfim, era, como você bem falou, havia a Irmandade de Pretos, que era a de São Benedito, etc. Sim. Essa aqui era de branco. De brancos. De branco. E é uma das mais antigas? É a mais antiga da cidade de Laranjeiras. Quantas irmandades nós temos hoje em Laranjeiras? Somente a do Senhor do Bonfim. Só no Bonfim. As taieiras, elas têm alguma ligação com a Senhor do Bonfim? Não. Não. Elas têm ligação à Igreja do Rosário. Não, é São Benedito. São Benedito, São Benedito, exatamente, perdão. Elas têm ligação com São Benedito. Ela parte de alguma... Lá na ancestralidade dela, será que ela vem através de uma irmandade, talvez? Certamente, provavelmente, ela possa que tenha vindo também do seio da Irmandade de São Benedito, que era sediada na Igreja do Rosário dos Pretos, lá em Laranjeiras. Que eram pretos, né? Verdade. Eu fiquei curioso. Por analogia, a gente chegou lá. E aí você começou a fazer parte da Irmandade. Da Irmandade. Através de Marcos, seu professor de música, você se entusiasmou com a Irmandade. Ele faz parte da Irmandade há muitos anos. Isso. Ele é o terceiro provedor da família. O primeiro provedor da família foi o trisavô dele, que era o professor Delmino José de Oliveira. Depois vem o outro Delmino, que é tio do pai dele. E agora ele... Então tem um intervalo grande aí, né? Sim. Entre o tio do pai dele e ele. Isso. E ele. Então, ele fez como se fosse... Ele foi buscar toda essa história, toda essa memória, Isso. Né? E trouxe para a Irmandade, para ele hoje, que ele é o provedor. Isso. Você é o mesário. Isso. O que é que faz o mesário e o provedor? Não, o mesário são todos aqueles que compõem a mesa administrativa, que é o provedor, vice-provedor, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário e o vice-secretário. Eu sou o secretário. Tá. Você falou tesoureiro, agora eu fiquei curioso. Como é que se mantém a Irmandade do Senhor do Bonfim? A Irmandade do Senhor do Bonfim se mantém com o pagamento da bula, que é a anuidade dos irmãos da Irmandade. Somente e com a ajuda de alguns fiéis que são sócios. Então vocês todos contribuem para a manutenção da Irmandade. Da Irmandade e do templo que ela é sediada. Ok. Aí você, na Irmandade, resolveu contar a história da Irmandade. Aí vem, bota aqui, Dodô, fragmentos de história da Irmandade do Senhor do Bonfim. E aqui no livro tem histórias curiosíssimas. Sim. Tem muita história que remonta ao tempo do colonialismo, Dom Pedro. Sim. Você falou que Dom Pedro visitou Laranjeiras em 1860. Inclusive teve lá da Irmandade, alguma coisa nesse sentido. Eu vi aqui uma história, e tem uma foto, inclusive, aqui interessante, que essa história se confunde um pouco com a história própria de Laranjeiras, não tenho a menor dúvida, que é a história do relógio. Sim. Eu queria que você me contasse aqui, entre outras tantas, mas vamos ficar nessa, senão a gente vai contar o livro todo, nem não vai comprar o livro. Como foi que essa história do relógio... Eu mostro aqui o relógio, aqui, a foto, porque me parece que esse relógio... Aqui, Dodô, aqui no cantinho, ó, essa foto criou um problema sério na cidade de Laranjeiras, tendo inclusive que ter sitiada e cercada aqui. Pegou o relógio? Vê se dá um foco aí melhor. É que aquela... Aí, agora melhorou um pouquinho. Aqui melhorou. O relógio ali na torre, tá vendo?
Aí, agora chegou o foco. Me conta como foi essa história do relógio. Pronto, a questão do relógio é o seguinte. Após ser empossado o presidente da província, que era o Zacarias de Góes Vasconcelos... Província de Laranjeiras. A província de Sergipe. Desculpe. Certo? Após ele ser empossado eu tenho que me acostumar com essa coisa. Como presidente da província, em 1848, ele então começou a criar um embate com a cidade de Laranjeiras. Porque a partir do momento que você quer tirar um bem da cidade, todos os munícipes se envolvem na confusão. Então, ele cria uma lei na qual dizia que autorizava o governo provincial comprar um relógio vindo de Lisboa e feito em bronze. Onde era que em Sergipe que tinha um relógio vindo de Lisboa e feito em bronze? Não sei. Só em Laranjeiras. Ele já sabia... Lembrar que a província era São Cristóvão. A capital da província era São Cristóvão. A sede era lá. Tá bom. Então, o relógio chega na Bahia em 1841 e de lá é transportado a Laranjeiras. Ele chega em Laranjeiras em 1847. O relógio, Isso. Não o relógio que ele quis comprar. O relógio que ele quis comprar, esse mesmo. Tá. Ele chega em Laranjeiras em 1847 e fica lá no trapiche de José Alves Quaresma. Por isso que aquele largo ali que nós temos nas proximidades do Rio Cotiguíba chama o Largo do Quaresma. Sim. Porque ali era um trapiche de José Alves Quaresma. Exatamente. Então, ele já sabia da existência do relógio, porque a torre da igreja do Senhor do Bonfim estava em fase de construção. Só tínhamos a capela sem a torre. A torre ela vem depois. Então, ele decide entrar em contato com os doadores que fizeram a doação do relógio do Senhor do Bonfim, e os doadores dizem que eles pensam, vocês vendem o relógio ao presidente da província? Eles dizem, não, a gente vende, a gente já doou, mas a gente vende ao senhor. Mas só que ele disse, vocês só vão receber o pagamento depois que eu tiver com a mercadoria na minha mão. Sim, claro. Foi o que não ocorreu. Daí, o presidente da província manda os seus amigos, seus informantes, irem até a Irmandade solicitar a retirada do relógio. A Irmandade disse, não, o relógio não vai ser retirado, não vai ser trocado nem vendido, muito menos doado. Porque foi uma promessa que os doadores fizeram, alcançaram a graça, doaram o relógio para a Torre Sineira do Senhor do Bonfim, e é aqui que ele vai permanecer, porque a torre já está em fase de construção. E aí, então, ele não desiste. Ele vai, pede autorização à Tesouraria Provincial de custo para 2 carros, para transportar o relógio de Laranjeiras a São Cristóvão. O tesoureiro era o que era a Secretaria da Fazenda hoje. Isso. Tá. E aí, ele, quando chega, antes dele buscar o relógio, primeiro ele manda um alemão que estava por aqui naquele período, que era Georg Kornit, verificar se as peças realmente eram de bronze, né, do relógio. Aí o alemão diz que realmente as peças eram de bronze e ele fica então satisfeito com a notícia. Manda os carros buscarem. Quando ele manda o carro buscar as peças do relógio, a Irmandade já estava de prontidão, sabendo de algumas das ações que ele iria empreender. Ele mesmo manda Martinho Garcês ir até a Irmandade, solicitar a doação do relógio ou a venda. A Irmandade diz que não doa. Aí diz, mas como é que vocês atestam que o relógio realmente é de vocês? Naquele período a Irmandade não tinha um documento, mas tinha uma nota de agradecimento emitida aos doadores da peça. Então eles se asseguraram com a nota de agradecimento. Então o juiz da comarca, que era irmão da Irmandade naquele período, atravessa com uma petição com embargo. Ele embarga a retirada do relógio. O presidente da província, quando sabe deste embargo, ele vem pessoalmente a Laranjeiras. Manda um irmão da Irmandade tocar a campa, que é um sino de mão, convocar os irmãos para uma sessão na Igreja do Senhor do Bonfim. Uma sessão extraordinária. Que confusão, hein, meu irmão? Os irmãos são convocados. Chegando na igreja, ele está lá e porque quer o relógio. Os irmãos dizem, não vamos dar relógio a ninguém. Ele sai inconformado e, ao ato da saída do presidente da província, os irmãos descem até o trapiche. Cada um deles pega uma peça do relógio que estava dentro de um caixote de madeira, leva consigo para esconder.
Com isso, sabendo desta notícia, Zacarias de Góes Vasconcelos manda as tropas provinciais invadirem Laranjeiras. Primeira tentativa foi um sucesso, né? Então ele manda um reforço maior para uma segunda tentativa. Desta vez foi em um dia de feira, ele manda fechar as estradas que dão acesso à cidade de Laranjeiras, então ninguém podia entrar e nem sair da cidade. As tropas invadem, mandam escavar fazendas, engenhos, cemitérios, quintais, atrás da busca das peças do dito relógio. E não encontra. Aí então, depois disso, a questão vai para a Assembleia Provincial. Chegando na Assembleia Provincial, tem lá toda a discussão e a Assembleia Provincial decide que o relógio tem que ficar em Laranjeiras. Com isso, ele sabendo que ia perder essa briga, ele já encomenda um relógio para a capital, a igreja da capital, São Cristóvão, que era a igreja matriz. Ótimo. Aí essa história que você conta é que a torre é desproporcional à igreja justamente para que o relógio fosse alocado lá. Isso. Olha aqui. Ela é tida como a torre do orgulho do povo laranjeirense, decorrente à questão do relógio, porque ela estava em fase de construção. Então, na Assembleia Provincial, os dois partidos que eram inimigos, que eram os liberais e os conservadores, eles se unem em prol dessa construção deste ato arbitrário do presidente da província. Bom. Esta e outras histórias estão no Fragmentos Históricos da Irmandade do Senhor do Bonfim, Laranjeiras, Sergipe, de José Carlos Oliva. José Carlos, obrigado por ter vindo. Espanha. Uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa. Você trouxe 2 livros, vou explicar a você porque. Um é meu, o outro, nosso produtor aqui do programa, está montando uma livraria coletiva na comunidade dele. Então, todos os entrevistados, escritores que vêm aqui no programa, eu peço que doem um livro para a livraria do nosso produtor aqui do programa, e que é linda a livraria dele. De vez em quando a gente mostra a foto dela aqui. Então, obrigado por ter vindo, obrigado pelos 2 livros. Levo meu abraço a todos os olivas que eu quero bem. São pessoas de minha querência, pessoas, amigos de minha juventude, de minha infância, enfim. São pessoas maravilhosas que eu quero muito bem, e agora não conhecia. Até porque você estava escondido em Laranjeiras. É verdade. Não é isso? Obrigado, Zé Carlos. Leve meu abraço, inclusive, para o meu amigo Marcos também, diretor do Hospital de Arte Sacra, do Museu de Arte Sacra. E ele era dos 2, mas agora está no Museu de Arte Sacra e na Casa João Ribeiro. Exatamente. Não é isso? Obrigado. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.